galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e como sempre com muita coisa pra gente comentar. E gente, o vídeo de hoje tá aqui em 4 temas. Quero começar trazendo algumas notícias variadas sobre o Brasil, até sobre o carnaval, para depois falarmos sobre a mídia, o consórcio. Soltaram algumas notas interessantes e a Gleisi Hoffmann veio a público colocar o dedo na cara tanto da Folha de São Paulo quanto do Estadão. Anda chateada aí pelos últimos editoriais que andam saindo. Por outro lado, a turma da Globo tá passando um pano cada vez maior. Quero mostrar mais um vídeo, depois da Miriam Leitão, apareceu uma jornalista que conseguiu se superar, falando sobre os grandes feitos do desgoverno. Não faltam coisas boas, vocês vão ver. E a Miriam Leitão também escreveu um textinho ontem. Quero comentar sobre isso e mais algumas coisas. Depois, quero falar do Brasil da picanha. A turma da esquerda não tá, assim, 100% alinhada com o que tá acontecendo. No dia de ontem, nos últimos dias, na verdade, algumas coisas aconteceram, alguns embates aí nas redes sociais. Eu separei algumas postagens de alguns perfis que eu sei que acabam por influenciar o debate da turma da picanha. E eu quero mostrar pra vocês alguns questionamentos que eles andam fazendo, algumas coisinhas. Interessante, não quero adiantar muita coisa. Depois eu quero falar com vocês sobre a agenda dos poderosos. Pessoas que muitas vezes nem sabemos quem são, que se encontram, muitas vezes debatem entre si e o governo muitas vezes avança com agendas que no final do dia só prejudica a população. E nesse âmbito tem umas coisinhas ligadas à ESG, à Agenda Verde, algumas coisas que estão acontecendo lá fora, mas que tem total correlação, né? Total relação com a agenda brasileira. Eu quero falar também sobre a Zona Franca de Manaus, umas coisinhas que veio na minha cabeça. E por fim, não menos importante, talvez o arremate final, as coisas vão se conectar bastante, principalmente assim nos 3 últimos temas. Vamos ter que falar de Bolsonaro. Parece que a direita brasileira precisa bastante dele. E o Dilma vem perdendo espaço nas redes sociais. Os levantamentos aí mostram que, comparado com o período eleitoral até agora, o engajamento dele está pelo menos aí 2 vezes menor. E tem algumas coisinhas, né? Tem inclusive a inteligência artificial falando sobre Bolsonaro. O que será que Bolsonaro representa? Será um problema? Será uma solução? Será que existe já um viés ideológico nas inteligências artificiais? O assunto é interessante. Tem mais umas coisas extras que eu quero comentar, mas também não vou adiantar nada. E vamos nessa. Aqui rapidinho, só envolvendo o carnaval, 2 momentos. O mesmo grupo de mídia, UOL, picanheiros clássicos, 7 de setembro do ano passado. Torcedor do Flamengo assedia a repórter da ESPN ao vivo. Agora de anteontem. Repórter é surpreendido com beijo na boca ao vivo. Veja como são as coisas, né? Aqui não tem assédio, aqui não tem nada de errado, não tem nenhum problema. Porque eu não sei. E o repórter não demonstrou estar muito feliz com o ocorrido, não, viu? Tava lá, etc. A menina foi pra cima dele, mas você vê o tratamento totalmente diferenciado. Mais um fato, né, que acaba por externar aquele velho... Como é que pode falar de uma forma sem ser muito ofensiva, né? Aquele velho viés da imprensa brasileira. Mas enfim, ainda sobre o carnaval, só pra vocês ficarem um pouco, né, chateados, um pouco nervosos, pra começar o dia assim meio nervoso. No carnaval de 2023, Rouanet liberou captação de 32,4 milhões para escolas de samba. O amor venceu, gente. O amor venceu, graças a Deus. 32,4 milhões. Prioridade total realmente é ajudar as escolas de samba. Uma notícia que não é nada positiva mesmo, não tem nenhuma ironia, nenhuma piada, nem nada. Peço a vocês, quem for de São Paulo, quem puder ajudar de qualquer forma, né? Possivelmente deve abrir uma temporada até de doações, etc, tudo mais. Quem puder ajudar, que seja com orações. Tarcísio já se deslocou para o local, o prefeito de São Sebastião também. Chuvas extremamente... Ninguém esperava, choveu muito mais do que eu esperava, de forma bem rápida, e acabou, tivemos lá... Isso, enfim, né? Terra moveu, confusão. Pessoas já perderam as vidas, várias pessoas estão já isoladas, o negócio está complicado. Estradas estão interditadas, a situação na região de São Sebastião não está bacana mesmo. Inclusive até o governo federal, graças a Deus, também está se movimentando para lá, vai mandar os ministros para lá, deve chegar no dia de hoje, a imprensa deve começar a cobrir. Não sei se no interesse de ajudar as pessoas ou fazer propaganda do governo federal. Mas orem pelas pessoas. A questão lá em São Sebastião não está bacana. Continuando aqui,
Se lembra da notícia de ontem? Se lembra da notícia de ontem? Integrantes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade ocupam fazendas do Oeste Paulista durante Carnaval Vermelho. Aí eu falei, pô, isso aqui eu não tava conseguindo encontrar, tava pensando na internet pra saber se realmente aconteceu ou não invasão. Aí no vídeo eu falei, ó, gente, não falem que teve invasão, é fake news. É fake news. Não tem mais invasão no campo. Agora é ocupação. Ah, mas ocupação e invasão não são a mesma coisa? Lógico que não. Um é do bem, a outra é do mal. Você vê como é a Globo. Abraçou realmente a pauta e colocou no colo. Só que, para minha surpresa, e talvez para a surpresa da Gleisi Hoffmann também, a Folha de São Paulo também noticiou o ocorrido. Mas só noticiou ontem, no meio da tarde, às 3h40 da tarde. Grupo de sem terra deflagra Carnaval Vermelho e invade fazendas no Oeste Paulista. Chegamos no ponto que a Folha de São Paulo chama a invasão de invasão, mas a turma da Globo chama a invasão de ocupação. Por quê? Por que será? Por que será, né? Por que? Eu não sei. O que eu sei é que a Gleisi Hoffmann ontem fez 2 tweets. Tava braba. Derrotadas pela história e pelas urnas foram as ideias ultrapassadas que a Folha defende em editorial. As mesmas implantadas pelo golpe e aprofundadas por Bolsonaro Guedes. Trouxeram atraso, pobreza, fome, desemprego e dependência. Que cheiro de mofo. E depois ela fala assim, ó. Visão reacionária e antipetista dos editoriais do Estadão, que transbordou para a reportagem sem ouvir o PT, não altera a realidade. Dilma, vítima de golpe. Dilma, condenado por juiz parcial e preso ilegalmente. PT sobreviveu à difamação. Vencemos e governamos com a frente. Goste ou não. Estado de São Paulo, né? SP, deve ser. Você vê como são as coisas. Vocês acham que avançando a regulamentação da mídia vai ser só para a direita? Lembrem que antes de existir a direita conservadora, porque a direita na cabeça dessa gente é o PSDB. Antes de existir os conservadores, essa turma já queria regulamentar a mídia. Quando não tinha rede social, não tinha nada, que eles já dominavam basicamente tudo, ainda assim, eles queriam regulamentar. Porque naquela época a Globo era golpista. Agora não. Agora a Globo é a parceira. É quase uma assessoria de comunicação extraoficial. Aí você vê como são as coisas, né? Mostrando assim um pouco da imprensa brasileira. A UOL vem tentando, né, trabalhar muito empenho, muita dedicação, para quem sabe ocupar o lugar, porque na política não tem vácuo. Não existe vácuo na política. Então, no momento que a Folha de São Paulo e o Estadão deixam de brilhar, deixam de ser úteis, depois de toda a campanha que ambos os veículos fizeram durante 4 anos e intensificaram durante o período eleitoral, fazendo L adoidado, mesmo fazendo tudo que eles fizeram, agora não são mais úteis. O UOL não quer perder tempo, quer ocupar esse espaço. Coronel bolsonarista deu 12 tiros em ação que tirou a vida do piloto de uma facção lá, começa com P e termina com C, em Goiás. Essa é a manchete. Aí você vai ler o segundo parágrafo, é assim, ó. Segundo a PM de Goiás, agentes do COD, Comando de Operações de Divisas, unidade de elite da corporação foram checar denúncias sobre movimentações estranhas de helicópteros em uma propriedade rural, mas acabaram recebidos a tiros. Revidaram e aí tiraram a vida do tiro. Ah, foi um revide. Não é bacana você receber policiais na bala. Não é bacana, né? Você pode ter um revide. O que eu acho assim engraçado é o seguinte. O que é que muda o fato do coronel ser ou não ser bolsonarista? Eu não consigo entender. Muita gente estava questionando até o UOL no Twitter se o UOL não estaria, inclusive, ajudando a colocar um alvo nas costas aí do tal coronel. Pra marcar, ó, foi esse cara aqui, viu? Viu, facção? Quiserem resolver o problema, é esse aí, viu? Vai atrás dele. Mas é o consórcio. O consórcio, a gente não pode falar muita coisa, a gente sabe como é. E aí, enquanto a Gleisi Hoffmann anda muito chateada com a Folha de São Paulo, com o Estadão, entre os 3 maiores jornais, né? Jornais impressos. Estadão, Folha e o Globo. São os 3 maiores.
No momento. Aí vejam só. Aqui é Central Globo News. É no mesmo lugar dos estúdios I, mas não é tão bom. Os mesmos participantes, mas não é a mesma coisa. Mas vamos ouvir. Vamos ouvir a senhorita. Ele tem tido várias boas notícias. Várias. O salário mínimo, o aumento das bolsas, o... Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida retomada. Que ele anunciou? Bolsa Família. O Bolsa Família agora que vai acrescentar as crianças. Ele tá, aliás, até eu acho que ele está fazendo um colar de boas notícias e depois pode ser que ele fique um tempo sem ter tantas boas notícias. Ele tem tido Várias boas notícias. Salário mínimo, R$18. Minha Casa Minha Vida. Não tem nada de novo. Em nenhum momento parou. Só tava se chamando Casa Verde e Amarela. Só isso. Só isso. Nenhum momento parou. Nenhum momento. Centenas de milhares. Eu não sei, acho que chegou a bater mais de 1 milhão de casas entregues. Mas se não, foi centenas de milhares. Aí vem o Bolsa Família. Nada mudou até agora. Só mudou de nome. Deixou de ser Auxílio Brasil, agora virou Bolsa Família. Nada. As bolsas? Que bolsas? Que bolsas? Alguém tá ganhando bolsa aí? Bolsa... Ah, eu sei o que tá falando. É a bolsa de estudo. Aí teve aumento, né? Bolsa para mestrado, doutorado, etc. Isso é bacanérrima. Tá? E pro povo, pra população, teve o que realmente de bom? Em nível de segurança pública, aconteceu o quê? Em nível de infraestrutura real, o que é que foi prometido? Nada. Segundo a Jorna, é um colar de boas notícias. É tanta boa notícia que daqui a pouco não vai ter mais, vai esgotar. A gente não teve nada. Ela não consegue citar nada. Aí fica lá queixada do fundo, né? Queixada, teve isso, teve aquilo outro. Sendo assim numa pompa, né? Com o MacBook dela. É um negócio assim ridículo. É o que se tornou a Rede Globo. Isso que se tornou a Rede Globo. Por isso que a Glaze não reclama. Por isso que tem prioridade na hora de receber informações, de receber imagens, como foi a questão do dia 8, né? O Fantástico, em primeira mão. Tem também, né, prioridade na hora das exclusivas. Aí depois o jornalismo não entende. Tem que ser bom profissional. Qualidade Estúdios I. Aí vem, mesmo Globo. Americanas, oi, toque. Por que tantas empresas estão em crise? Por que será, né? Bom, se isso aqui fosse a... Hoje é dia 20. Hoje 51. Se fosse há 52 dias atrás, por que? Teremos a resposta. Por causa de Bolsonaro. Há 52 dias atrás, o problema seria Bolsonaro. Mas agora, como não tem como culpar Bolsonaro, é algum outro problema. Só não é Bolsonaro nesse primeiro momento, né? Ainda. Precisamos investigar mais. Talvez a culpa seja de Bolsonaro. Mas... Segundo a jornalista do Globo News, não, o Brasil é um colar de boas notícias. Colar de boas notícias para todos os lados. Aqui é uma notícia que saiu na sexta-feira. Né? A turma da XP fez o L. Fez o L com força, viu? Ali na bolsa. Caíram aí meio que 19%, né? No momento do print. Um perfil chamado Brasinha trouxe a notícia do site da XP, relembrando que eles fizeram um evento em 2022 com a GK. Veja como inovar seus negócios. Parece que a inovação não deu muito certo. Que pena, né? E aí, veja. Na coluna da Miriam Leitão, no dia de ontem. Preço impagável do erro econômico. A dinâmica criada pelas falas do Dilma na economia ameaça seu próprio projeto. Foi o que ouvi de pessoas de fora do executivo. A Miriam Leitão, depois de tudo que ela falou, aquele vídeo que circulou nas redes sociais, ela vem para escrever aqui que, assim, o que já tá horrível, pode ficar ainda pior. Pode ver o projeto realmente ir pro saco. Imagina, pra Miriam Leitão tá falando isso daí é porque tá complicado. Ela fala, né? A relação de ministros e funcionários graduados da área econômica e até de outras áreas com o Banco Central não é problemática. É cooperativa e franca. Circulei na semana que passou em Brasília e constatei isso na prática. Mesmo assim, o país parece estar vivendo um conflito na economia pela maneira como o presidente da República fala com o Banco Central ou sobre temas econômicos. Você já imaginou se fosse Bolsonaro?
Lula tem se comunicado de forma errática e sem estratégia e provocado muitos ruídos. Mas assim, como assim sem estratégia? Como assim errática? Se o que o Lula está falando é que o PT também assim fala, isso está na resolução do PT lá do aniversário de 43 anos do partido, como assim sem estratégia? A quem a Miriam Leitão quer enganar com suas palavras? Como a palavra de um presidente é sempre muito forte quando ele fala, autoriza outras pessoas do governo ou do seu partido a dispararem suas opiniões sobre a economia. Não, mas essa é a opinião oficial do partido. A opinião oficial está na resolução. A Miriam Leitão deveria parar de enganar as pessoas. Nessa Torre de Babel, quem se enfraquece é o ministro da Fazenda. Está muito preocupada com a Haddad. A dinâmica criada pelas falas do Dilma na economia ameaça seu próprio projeto. Foi o que eu ouvi de pessoas de fora do executivo. A matéria é mais longa. Ela, inclusive, fala que conversou com 2 altas autoridades do judiciário que também demonstram, sabe, assim... Esses dias tá me faltando as palavras. Assim, tá perdido. Fala assim, cara, tô perdido. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Demonstram que estão perdidos no bate-papo. Assim, cara, não tô acontecendo. O que é que o Dilma está fazendo? Nossa, o nosso grande estadista está mais revanchista e mais petista do que nunca. Quem poderia imaginar? A turma da direita estava certa? Sobre tudo que eles falaram durante o pleito eleitoral? Sim, a turma da direita estava certa. Estava. E aí eu quero mostrar para vocês alguns embates que a picanhagem vem tendo aí. Veja só como são as coisas. Esse rapazinho aqui, ali da imagem, né, ali em grande, é o Elias Jabbour, guru da economia picanheira. Guru mesmo. É o brasileiro de maior destaque acadêmico para falar sobre o país vermelho. É referência mundial, reconhecido pelo Partido Comunista de lá. É o suprassumo da economia picanheira no Brasil. E vem passando pano para tudo que o desgoverno vem fazendo. Ele tá passando tanto pano que um perfil chamado Flávio Medrado, é um cara mais à esquerda, postou esse vídeo falando o seguinte, ó. A meta de inflação, criticada pelo lulista abaixo, é definida pelo Conselho Monetário Nacional, instituição onde o governo tem maioria. Segundo Elias, estamos diante do estranho caso no qual o governo se autogolpeia para permitir a volta de Bolsonaro. O que é que ele quer falar com isso? Vamos ouvir e eu explico de forma mais clara. 2016 é outro golpe, acho que existe outro golpe em andamento que vai se consolidar com a redução das metas de inflação no ano que vem, que vai cair para 3%. Ou seja, se cair para 3%, vai viabilizar o governo Lula até o final, ou seja, vai abrir as condições para que Bolsonaro volte, ou o bolsonarismo volte nas próximas eleições, né? Então, acho que existe uma terceira onda, uma rodada de um golpe que começa com a eleição, com a eleição do Collor, né? Mas depois com o Plano Real, eu posso explicar para vocês depois. Depois do golpe de 2016, né? Antes disso, 99, com as políticas de meta de inflação, tripé macroeconômica, agora a previsão de que ano que vem serem reduzidas as metas de inflação, o que vai acabar com a possibilidade de sucesso do governo Lula, né? Então foram 5 golpes. 5 golpes. Desde o Collor é tudo golpe. Tudo é golpe. Tudo é golpe. Só tem golpe nesse país. Gente, ele tá falando que o governo não vai ter o que fazer por causa da meta de inflação. Sabe quem define a meta da inflação? É o governo. Porque o Conselho Monetário Nacional, que é quem define a meta de inflação, é composto por 3 pessoas. Roberto Campos Neto, Fernando Haddad e Simone Tebet. Só precisa de 2 votos, né? São 3 pessoas. Quem tem 2 votos vence. Se o governo quiser aumentar a meta de inflação, é só ele propor, e com o voto da Simone Tebet e do Haddad, a meta de inflação será aumentada. Simples assim. Ou você acha que a Simone Tebet e o Haddad vão voltar contra o Dilma? Não. O governo que não quer. E já estão aí tentando criar narrativas. E o interessante é que esse é um dos assuntos, como vários outros, que está fazendo com que várias pessoas da esquerda comecem a questionar. Cara, peraí, vocês estão fazendo a gente de idiota. Vocês estão fazendo a gente de idiota. Vocês estão querendo criar já um espantalho para colocar a culpa do fracasso do desgoverno. Isso não é a única postagem. Isso daqui é onde o perfil também é da esquerda. Dá para falar que é de esquerda mesmo. Perfil de esquerda. Ele coloca ali uma matéria que saiu no Globo. Quem te viu, quem te vê.
Lula hoje deixa a borduna na autonomia do Banco Central. Beleza, mas nem sempre foi assim. Quando Renan Calheiros assumiu a presidência do Senado em 2015, Lula ligou para lhe pedir que incluísse na pauta de votação a autonomia do Banco Central. Partiu daí a decisão do senador de, inclusive, tratar do tema em seu discurso de posse. O alvo do petista à época era Joaquim Levy, então ministro da Fazenda, a quem um petista queria enfraquecer. Essa matéria é no Lauro Jardim. Aí o perfil da esquerda fala o seguinte, e tem adolescente de 50 anos que segue acreditando no teatro que o Dilma fez para parecer que o PT é contra os juros estratosféricos do Banco Central. Então, cara, é piada, eles só querem criar um espantalho para bater. E eu suponho, eu venho acompanhando a esquerda para tentar entender, quando ele fala adolescente de 50 anos, acho que tem algumas pessoas em específica, que são um pouco mais velhas, que são influenciadores, tem canais e tudo mais, que, assim, tá ridículo as defesas, tá ridículo. Gente que no passado era uma voz um pouco mais dissonante, que eles falam assim, não, um pouco independente, não é aquela turma louca do PT, um cara de esquerda, não é petista maluco, agora tá petista maluco. Duas pessoas diferentes. Um desses duas postagens, inclusive, é de uma pessoa que tem voz dentro da cúpula de um partido da esquerda. Tomem cuidado com quem pinta a nossa submissão aos Estados Unidos como pragmatismo, jogo de longo prazo, etc. Muitas vezes as coisas simplesmente são o que são e o rei está nu, mas seus apologistas insistem em falar no tecido invisível de sua roupa. O cara está criticando o seguinte, olha o que está acontecendo no Brasil, as ordens parece que estão vindo lá de fora. Parece que os Estados Unidos estão mandando aqui dentro, em várias decisões. Passei em Davos, União Europeia, o BID, todo mundo. O que está acontecendo? Vocês não estão vendo o que está rolando? Vocês não estão vendo? E outro perfil fala o seguinte, prestem atenção na malandragem. Tem gente que fala que tem que acabar com a divisão no país. Mas, quando você conversa com bolsonaristas, eles dizem que você está sendo cooptado ou fazendo o jogo do fascismo. O que eles querem não é o fim da divisão, mas a submissão ao petismo. Você pode tentar interessante você parar para ver, porque além de criticar a própria esquerda, você vê que o cara tá falando assim, já começa a existir algum tipo de diálogo com o bolsonarismo. Já começa a existir. Então, assim, você vê que tem parte da esquerda que já começa a entender, não acho que aquela galera é o monstro que a Rede Globo pinta. Não é o monstro que o Dilma fala em seus discursos. Talvez Bolsonaro não seja o demônio. Talvez Bolsonaro tenha feito alguma coisa boa pelo Brasil, né? Quem sabe? Não sei. Talvez... Aí agora essa turma olhando, né? Talvez realmente Bolsonaro não tenha colocado fogo na Amazônia. Se a gente for parar pra pensar, talvez ele estava realmente preocupado com o Brasil. É por isso que ele foi tão atacado. Os bolsonaristas estão, né, entrando aí na bolha da esquerda. Interessante. Confusões. Aí você vê sobre essas questões internacionais. Essa é a típica matéria que gera treta na esquerda. Se vocês acompanharem, você vê, é treta o tempo todo. A turma que fica assim na direita, não, você pare de dividir a direita. Vocês já viram a esquerda brigando em público? É todo dia. Todo dia a turma tá brigando. Só quem não vê, quem não acompanha. Mas enfim, Dilma acerta a ligação com Zelensky. Kiev aceita a proposta brasileira na ONU. Só que o interessante dessa matéria, na verdade, é sobre o chanceler brasileiro, o Mauro Vieira. O Jamil Chad fala o seguinte, que o Dilma deve telefonar para o Zelensky nos próximos dias, etc, tudo mais, numa aproximaçãozinha da Ucrânia. Há um pedido do líder ucraniano para uma conversa com Dilma desde a posse, mas a oferta ganhou forma depois que os chanceleres dos dois países se reuniram neste sábado em Munique, na Alemanha. Sabe onde? Na conferência que o Jorginho Soros estava palestrando. Nosso chanceler estava lá também. Teve mais de 18 reuniões bilaterais. Para discutir o quê? Eu não sei por que esses europeus estão tão interessados no Brasil quando a Europa está passando por uma crise energética, crise alimentar, desemprego aumentando, violência assim, em níveis catastróficos, né, e alarmantes para o padrão europeu, óbvio, não está igual ao Brasil.
Estão muito preocupados com o Brasil. Muito preocupados. Em Munique, durante a principal conferência de segurança no mundo, Mauro Vieira manteve mais de uma dezena de reuniões bilaterais. Fico me questionando, né? O que foi discutido? Com certeza, agenda verde. Isso é óbvio, né? Foi um dos tópicos. E sobre isso, olha o que está rolando. Que a gente pode receber de notícia aí no pós-carnaval. O PDT pode ter apoio do PT para presidir a Comissão do Meio Ambiente. E a pessoa que quer assumir a comissão já falou o seguinte, que sendo presidente da Comissão do Meio Ambiente vai trabalhar, a prioridade vai ser fortalecer a legislação ambiental do país e atualizá-la para o contexto da crise climática. Abre aspas. É preciso frear o lobby de alguns campos que buscam desmontar a legislação ambiental e aprofundar a crise climática e hídrica no país. Sabemos que esses setores antiambientais têm um lobby muito grande no Congresso. Gente, na boa, quando a gente para e olha assim, os últimos 10, 20 anos, toda hora que sai alguma matéria falando que está agindo contra o meio ambiente, a cada 10 matérias, umas 8 são os agricultores. As outras 2 devem ser garimpeiro. Alguma notícia ligada à mineração. Agro e garimpo. Ou agro e mineração. São vilões. Sempre colocados como vilões. Mas tem o agro do bem. O agro da agricultura orgânica, tipo MST. Esse daí vai ganhar espaço. Então, fico olhando para essa situação. Uma pauta que cada vez mais vem colocando controle, vem colocando freios, vem colocando empecilhos para o desenvolvimento da economia brasileira, não só do Brasil como do mundo, mas isso aqui a gente está falando de Brasil, e a turma quer avançar a todo custo contra alguns setores, dentre os quais tem um, que é o agronegócio, que é um dos maiores responsáveis, né, pela economia brasileira. E aí no âmbito do meio ambiente ainda, o Dilma nomeia ex-chanceler de Dilma para ser o embaixador do clima. Esse cargo nem existia. Esse cargo tinha sido extinto há 13 anos e foi criado, embaixador extraordinário para a mudança do clima. Eu fiquei triste de ver uma coisa. A catástrofe que está tendo em São Paulo, já tinha gente subindo em cima da catástrofe para tentar avançar com a agenda verde, falando de mudança climática, disso, daquilo, outro. Assim, enfim, vou nem comentar mais. Aí o Luiz Alberto Figueiredo Machado, novo embaixador, ele trabalhou para Dilma. Ele vai coordenar as propostas de candidaturas do Brasil para sediar a 30ª COP, né? COP 30, em 2025. Querem que seja lá em Belém do Pará. E sobre ainda a agenda verde, falando de Brasil mesmo, falam tanto de crédito de carbono. Amazônia, as florestas brasileiras, os campos. E se eu te falar que a Amazônia não tem crédito para vender? Que vão colocar crédito de carbono no Brasil, vai ganhar R$1. Bom, não é o que eu vou falar, né? Pelo menos é o que o Cândido Bracher deixa entender. O Bracher é da turma lá do Itaú, etc, tudo mais, que fizeram aquelas festas no período da campanha, né? Brother da Simone Tebet, toda essa turma aí, nossa, todo mundo junto, ministro Marina Silva, vixi. Mostra, se você pesquisar a turma dos Moreira Salles, turma dos Bracher e Marina Silva, se você olhar de matérias de 2018 para trás nos sites da esquerda, você vai ficar surpreso, você vai ficar de boca aberta com o que a esquerda falava dessa galera. Mas agora os tempos são outros. As tragédias que rondam o principal produto verde do Brasil. Já sentiu no título, né? As tragédias, o principal produto, já perdemos. As últimas semanas foram ricas em notícias relacionadas, direta e indiretamente, ao combate ao aquecimento global. Pode-se discutir se o saldo final é positivo ou não para o mundo, mas não tenho dúvidas que é muito negativo para o Brasil. No caso do aquecimento global, o pasto é a atmosfera. Os carneiros são os gases do efeito estufa, resultantes principalmente da queima de combustíveis fósseis. Como a atmosfera é um bem comum, foi ocupada indiscriminadamente, sem que ninguém pagasse nada por isso. Já botou a palavrinha mágica. Pagasse. Pagar, dinheiro. Agora está perto da exaustão e é preciso reduzir a zero as emissões até 2050, sob pena de provocar um nível de aquecimento que comprometa gravemente as condições de vida.
A solução intuitiva e óbvia é estabelecer uma governança que regule o direito à emissão de gases. Olha, o direito é emitir. E a forma mais simples é implementá-la através de um preço global de tonelada por gases de efeito estufa, de modo a desestimular os processos emissores e encorajar o desenvolvimento de tecnologias alternativas e mudança de hábitos. Gente, quando foi que na história do planeta alguma coisa avançou porque você colocou mais empecilhos e mais controle? Isso nunca ajudou em nada. As grandes mudanças do mundo foram por quê? Porque foram baratas. Foram baratas ou porque eram extremamente úteis. É assim que as coisas são. Quando você cria alguma coisa que é extremamente útil para a população e que vai mudar a vida delas, ou que elas vão economizar dinheiro, as pessoas vão adotar. As pessoas vão adotar. É simples assim. O mundo funciona assim desde sempre. O cara quer inverter a ordem. A União Europeia tem liderado esse processo no mundo através do sistema de Cap and Trade, recentemente aperfeiçoado com um imposto de importação baseado no conteúdo das emissões de cada produto, o Carbon Border Tax. Eu gostaria de encerrar essa coluna num tom positivo da frase assim, mas essa matéria é mais longa. Vou trazer só para você entender o raciocínio dele. A falta de uma governança global, que é o que o Dilma prometeu, né? O Dilma quer criar uma governança global sobre o clima, e o cara está reclamando que a gente não tem uma. Ou seja, a falta dessa governança que o Dilma quer criar para estabelecer um preço que onere as emissões dos gases, traz como contrapartida provável a ausência de remuneração para a captura. Se não tem quem regule o preço, também não vai ser difícil ter uma remuneração para a captura. Quem que vai receber? Os donos das grandes terras, né? Ou quem sabe os governos. Mas como é que o governo vai aplicar os créditos de carbono que eles ganham, né? O governo sabe administrar muito bem recursos. Esses recursos seriam fundamentais para financiar a preservação de nossas florestas. Para agravar ainda mais a situação, olha só, o The Guardian, tradicionalmente preocupado com questões ambientais, publicou ampla reportagem na qual afirma que mais de 90% dos créditos de carbono provenientes de florestas tropicais não tem nenhum valor. Não tem valor. Não tem valor. 90 não tem valor. Você que achou que o Brasil ia ganhar bilhões, não tem valor. Não tem valor, gente. Quem disse isso? O The Guardian. Com base em quê? Bom, a pesquisa citada aponta que a empresa americana Verra, uma empresa americana, a gente já falou da Verra no passado, em um dossiê sobre créditos de carbono. Que eu falava assim, quem é que define o que é... Eu botava algumas perguntas ao longo do dossiê. Quem que define o que é SG? Quem é que diz quem pode e quem não pode regular? Quem é que certifica as certificadoras? Eu fazia exatamente essa questão. Eu falava, quem que falou que a Verra ela pode certificar? Quem determinou que a Verra é a referência mundial para o que é carbono e o que não é? Certifica 75% de todos os créditos de carbono negociados no mercado voluntário utilizando critérios de avaliação falhos. Engraçado que, pelo menos, ele concorda, né? Que a Verra... Não sei se você entendeu. Ele fala que a Verra, ela utiliza critérios de avaliações falhos. Ou seja, precisa de uma nova empresa. Ou seja, quem que vai definir o crédito bom e o crédito mau? Ainda mais no mercado onde diversas dessas grandes empresas falsificam dados ambientais. É o chamado greenwashing, que seria uma lavagem de dinheiro verde. Falsificar números para fingir que é ESG. A empresa reagiu vigorosamente e outros órgãos da comunidade científica a apoiaram. A ciência está com a Verra. Mas a polêmica está criada e, naturalmente, afeta negativamente o valor que se pode obter com a conservação e a recuperação de florestas tropicais. A grande questão é essa. Não estou queimando o filme à toa. É alguém que quer ocupar espaço. A Verra cobra para certificar. Não é barato. Eu trouxe na época uma tabela mostrando quanto eles cobram, a depender da empresa, né, que está nas cotas. Quanto mais créditos você emite, menor fica lá o valor final para você sair calculando lá os créditos e tudo mais. Você paga para você ter esses créditos, para ela certificar para você. Olha como são as coisas. Aí você pega tudo nesse âmbito, falamos aqui um pouco de Brasil. Quero ir lá para fora, para voltar para o Brasil de novo. E vem comigo. Trazer aqui a discussão para a Austrália. Essa postagem aqui foi de hoje à tarde aqui na Austrália, né? Era 4 da tarde, mas 3 da manhã de hoje no Brasil.
O Malcolm Roberts, ele é de um partido chamado One Nation, é um partido de direita mesmo, não é direita PSDB, direita mesmo na Austrália. É um partido que, pesquise depois quem é Pauline N-E, Hanson. Você lembra aquela banda Hanson? É Hanson. Pesquisem sobre essa mulher. E vocês vão ver que só vai aparecer notícia negativa. É como se ela fosse a pior pessoa do mundo, autoritária, preconceituosa, basicamente um Bolsonaro de saias. Ela é bem, não é a mesma coisa, mas é bem similar. Você vê. E ela tem sempre alguns comportamentos bem contundentes a favor da população da Austrália. Mas o pessoal aqui, né, a grande mídia odeia ela, isso de, nossa, inúmeros anos. Há mais de 20 anos atrás ela concedeu uma entrevista, uma vez perguntando para ela sobre migração. Aí ela falava que não dá pra entrar todo mundo. Você tem que dar uma ponderada, né? Você tem que planejar. Até pra não piorar a vida de quem já tá morando aqui. Pronto. Até hoje, o pessoal pega essa entrevista e fala que ela é ista. É ista e não gosta de estrangeiro, né? Que começa com xeno, enfim. Aí coloca essa peste. Eu adoro entrar na discussão. Quando comenta, eu não acompanho o presidente daqui como acompanho o presidente do Brasil, nem 5%. Mas o pessoal daqui acompanha muito menos que eu. Aí fala, porque isso aqui. Eu falei, cara, por que a Pauline Hanson é isso? Não, porque... Eu falei, tu pode me mostrar algum vídeo dela falando isso? Aí, acabou aí a conversa. Você pedir a pessoa, não, você pode me provar onde foi que ela falou isso? Acabou a conversa. É igual no Brasil a questão de Bolsonaro. Mas enfim, voltando aqui. Austrália. O Malcolm Roberts comenta o seguinte, ó. As 215 maiores empresas prestem a serem atingidas com um imposto multibilionário sobre o carbono, que é exatamente o que o Cândido Bracha está pregando, a criação de um imposto de emissão. Como eles aumentam seus negócios quando eles precisam reduzir a produção? E, gente, carbono é energia. Tem que reduzir 5% ao ano. Tem que reduzir o seu uso de energia. Como é que você pode aumentar sem gastar mais energia? Vai resolver como? Resposta: compre bilhões de dólares em créditos de carbonos duvidosos. Será que ele está falando da Verra? E repasse os custos aos consumidores. Eu duvido que o Malcolm Roberts leu o Cândido Bracha, mas você vê que é uma discussão que está no mundo. E o Cândido Bracha está tentando importar ela para o Brasil. Não tem ninguém besta. Aí a matéria que ele traz da ABC, que é bem enviesada sempre para a esquerda aqui na Austrália, ele fala o seguinte, ó, a BlueScope Steel, que é uma empresa de uma siderúrgica, defendeu um investimento de $1 bilhão em uma siderurgia baseada em carbono, ao mesmo tempo em que ela alardeou contra as mudanças na lei de emissão de carbono. E essa empresa disse que essas mudanças poderiam prejudicar as capacidades, eu adorei essa palavra, soberanas de siderurgia da Austrália. A maior siderúrgica da Austrália disse aos acionistas que as mudanças propostas pelo governo federal para o mecanismo de salvaguarda podem ter um impacto significativo em seus negócios. De acordo com as mudanças propostas, os maiores emissores da Austrália, incluindo a BlueScope, serão forçados a reduzir suas emissões em 5% ao ano até 2030. A BlueScope comprometeu até $1 bilhão para revestir um alto forno desativado em Port Kembla, onde seu atual forno será desativado. O projeto é o maior gasto de capital da história da empresa e espera-se que a BlueScope continue a produzir aço usando carvão de coque por pelo menos as próximas 2 décadas. E o CEO e diretor administrativo da BlueScope disse que a empresa estava consultando o governo sobre o mecanismo que impactaria a viabilidade da produção de aço na Austrália. Estamos trabalhando de forma encorajadora com o governo sobre o que achamos necessário para manter a capacidade soberana. Aí você vê. Se a gente não vive num estado... A Austrália não é um estado comunista, que o governo constrói tudo. Diz que a iniciativa privada tem que construir as coisas. A galera quer investir $1 bilhão numa empresa. Fazer um mega forno. Vai gerar milhares de empregos. E aí a Austrália não vai pegar a commodity bruta, o ferro bruto, e logo embora. Não. Vai transformar em aço. Tem um valor agregado. Ganha um pouquinho a mais. Não depende de outros locais. Pode usar o aço aqui mesmo. Tem algumas vantagens. Por quê? Porque a Austrália produz minério adoidado.
Então você já tira essa vantagem, você pega a commodity nacional, transforma. Então assim, é todo um processo junto e não. A Austrália não pode. A Austrália não pode manufaturar, basicamente isso. Ela tá sendo delegada assim, você só vai produzir a commodity. Você só minera. Deixa que, quem sabe lá os comunas fazem isso. Gente, vocês acham que alguma dessas leis que podem destruir a economia serão seguidas pela Alemanha? Pode seguir pela França, Itália, esses bocó da Europa. Você acha que a Alemanha vai seguir uma porcaria dessa? Você acha que os Estados Unidos vai seguir uma porcaria dessa? Você acha que a Índia? Você acha que os comuns? Você acha que a Rússia vai seguir uma porcaria dessa? É só usoria seca. Batendo continência. União Europeia. Quando eu vi isso daqui, eu lembrei de algumas coisas que eu estudei na época de escola. Talvez vocês também. Não é 100% igual. Óbvio. Óbvio que não é 100% igual. Mas vê se não dá pra encaixar um pouquinho. E você vê que o tempo passa, o tempo voa e o ser humano continua fazendo as mesmas maldades. Em 1785, a corte portuguesa tinha proibido o Brasil de manufaturar, que seria uma ameaça para a metrópole. O Brasil tinha que aproveitar as riquezas da terra. Não é bem similar ao que está acontecendo com a Austrália? Não, não pode não. Esse negócio aí não, tem que reduzir, viu? Não pode manufaturar. Em 1806, outra coisa que vários devem ter estudado, o bloqueio continental, onde o Napoleão falou, ó, ninguém vai comprar da Inglaterra não, viu? Na época é questão política. Mas quando você olha, inclusive a due diligence que eu coloquei aqui embaixo, tem a ver com o bloqueio continental. A galera vem com discursinho que não, vamos salvar o planeta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. No final do dia, o que eles querem é proteger o mercado deles. É manter países de joelho enquanto outros países dão risada. Eles querem manter as relações da forma que estão. Vocês acham que eles querem ver a economia brasileira crescendo? Vocês acham que essa turma está interessada em ver o agronegócio brasileiro cada vez mais competitivo? Dando a rasteira nos produtores franceses? Eles não querem. É isso que está rolando. A due diligence é aquele papinho que não, a gente só vai comprar no Brasil se provar que as mercadorias não são de regiões desmatadas, mas já falei, não é o desmatamento ilegal. Não é. Se você está produzindo, por exemplo, em alguma terra na Amazônia, que você comprou agora em janeiro de 2023, e você está seguindo todas as regras, conservando 80%, você não pode vender. Não pode. Eles não compram nada que vem da Amazônia. Eu acho que a data final para considerar que a terra você pode explorar é de antes de 2020. Seria antes de 31 de dezembro de 2020, né? Para trás. Ou seja, não pode ser 2021. De 2021 para frente já não serve mais. Eu acho que é essa data. Tá entendendo? Se não for 2021 ou 2022, não importa, assim, isso trava. Isso trava que os estados da região norte do Brasil, os estados que compõem a Amazônia, possam continuar vendendo. A turma da PIB, a ONG, ainda foi levar para tentar pegar do diligence e incluir o Cerrado. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Então, assim, no final do dia, é uma proibição de manufatura, é um bloqueio continental, é sempre uma maneira de querer travar as coisas. Não vai resolver. Ainda mais quando a gente sabe que vai ter um monte de gente que não vai cumprir. Aí veja como são as coisas. Não sou especialista nisso daqui. Eu fiquei questionando. Tem uma coisa que chamou minha atenção, porque foi o Marcelo Ramos. Eu não suporto aquele cara. Parece que... Já comeu banana amassada? Quando tu pega assim um garfo e vai amassando. Parece que a mãe do Marcelo Ramos brincou que a cara dele era banana amassada, né? Como amassando assim com garfo. Mas, nossa senhora, era vice-presidente da Câmara na época do Lira. Logo quando o Lira foi eleito, do PSD do Kassab. Aí ganhou até um cargo na Petrobras. Aí ele tava lá comemorando. Tem, do grupo de trabalho, que acho que são 10 ou 12 deputados, 3 é da região norte do país. Falei, tá meio desequilibrado, viu? Acho que tá meio desequilibrado. E aí os deputados reclamaram sobre isso. Que tá meio desequilibrado o grupo de trabalho da reforma tributária. E o Marcelo Ramos falou, não, tá certo, tem que ser assim. Temos que defender a Zona Franca de Manaus. Aí você vê, ó. Bancada do Amazonas defende Zona Franca de Manaus nas discussões sobre a reforma tributária. Pessoal, eu fui olhar um negócio, viu? A Zona Franca de Manaus, ela foi construída, né? Foi iniciada em 1967. De lá pra cá temos 33 com 23, 56 anos. 56 anos. Eu tenho certeza que a ideia inicial era construir uma zona para
levar mão de obra pro lado de lá, levar parte dos brasileiros para lá, levar parte do interesse do Brasil para lá, e com isso a região se desenvolver. E no mesmo passo, eles não levaram só a Zona Franca, não criaram apenas a Zona Franca de Manaus. Tinham vários projetos, Transnordestina, a BR-319, que nunca deixaram construir, Leão-Tucuruí. Então assim, era uma ideia de integração nacional. Então beleza, naquele primeiro momento você cria. Você cria, beleza, toca o barco, etc. Mas uma hora a coisa tem que avançar, não dá pra ficar com a zona de exclusão o tempo todo. Assim, uma coisa é quando um estado em uma determinada região fala assim, ó, eu vou fazer aqui uma renúncia fiscal. Beleza, tu que fez, tu te vira, é o teu estado, você que banque. Agora, o Brasil inteiro não pode ficar nessa daí o tempo inteiro. Por que não, então por que não cria então uma Zona Franca do Nordeste? O Nordeste não merece? O Centro-Oeste não merece? O Sudeste não merece? Ah, porque São Paulo... Ah, mas por quê, pô? O Amazonas tem total condição de você ter várias rotas de distribuição de logística, inclusive até uma saída pelo Pacífico. Conversa aí com os países, cria uma rota. Mas não, nunca foi criado nada. Eles embargaram tudo. Aí eles falaram, porque se o imposto lá for igual ao do Brasil, o produto não vai ser tão competitivo. Mas lógico. A turma aí da esquerda é totalmente contra uma integração nacional, porque o meio ambiente, porque isso, porque aquilo outro, etc, tudo mais. Eu coloquei ali matéria-prima. Assim como a Austrália, a região da Amazônia é riquíssima em matéria-prima. Riquíssima. É uma região que, se você realmente tivesse tudo integrado, você não precisava nem de imposto para você competir e ter o preço mais barato. Porque além da matéria-prima, foram 56 anos. E, gente, quando você tem um parque industrial, existe um incentivo de custos técnicos. Existe um incentivo das próprias empresas em criar mão de obra. Se você tem mão de obra, você tem matéria-prima. Por que não desenvolveu? Cadê a integração nacional? Porque no final do dia você está provando a regionalização. Você está botando para todo mundo pagar em prol de uma região. Eu acho que é uma situação bem similar a todas essas questões de impostos, de meio ambiente, isso, daquilo, outro. Quando as reais questões, ninguém coloca na mesa. É ficar andando com a rodinha da bicicleta o tempo inteiro. O tempo inteiro com a rodinha da bicicleta. E as soluções são sempre absurdas. Aí você vê aqui, ó, outro âmbito de soluções absurdas. O elevado consumo de refrigerantes é um dos fatores associados à pandemia de obesidade. Tanto que a OMS criou pela primeira vez um manual com orientações direcionadas aos governos para incentivar o aumento dos impostos para as bebidas açucaradas. Vamos aumentar o imposto, que as pessoas vão beber menos. Não, isso não acontece. Aqui na Austrália existem impostos absurdos sobre o álcool e os cigarros. E as pessoas continuam bebendo, as pessoas continuam fumando, só estão gastando mais. Não é por aí que vai resolver, é sempre assim. Não, vamos aumentar os gastos, vamos criar um novo imposto, vamos tirar mais dinheiro da população. Querem resolver tudo dessa forma o tempo todo. Aí a gente vê, a gente tá falando, ó, um organismo multilateral. Discussão de reforma tributária são decisões, né, aí são governamentais. E aqui é o setor privado. Então foi terceiro setor, governos e o setor privado. Essa nota aqui do Washington Post. Olha como parece até o Brasil. Olha como parece até a questão do Banco Central, a treta do momento. Uma indicação de Bolsonaro, aqui no caso a indicação do Trump. Criticado por posturas climáticas, o presidente do Banco Central vai renunciar. O David Malpass, ele anunciou planos de renunciar na quarta-feira, encerrando seu quarto ano em meio a críticas da secretária do Tesouro, a Yellen, e do conselheiro climático da Casa Branca, o John Kerry. Por quê? Sobre o nível de comprometimento dele em desacelerar as mudanças climáticas. A turma não está satisfeita com o que ele está fazendo para combater, né, o clima. Malpass, nomeado pelo Trump, buscava aumentar... Olha qual era a preocupação dele. Crescimento econômico, aliviar a pobreza, melhorar os padrões de vida e reduzir o peso da dívida do governo. É um malvadão. De acordo com o comunicado divulgado pelo banco. Mas o banco... E olha só, o pessoal critica ele, mas na gestão desse cara, o Banco Mundial mais do que dobrou seu financiamento climático para nações em desenvolvimento para um recorde de 32 bilhões no ano passado. Falhou em financiar projetos relacionados ao clima na medida que o BD esperava. Mesmo dobrando, ele falhou.
Não tá bom o suficiente. Dobrar não tá suficiente. Só que tem mais números pra vocês ficarem assustados. Aí fala assim, com o Congresso relutante a ajudar o BID a cumprir seus compromissos de ajudar os países em desenvolvimento com a mudança climática, a Casa Branca tem se voltado cada vez mais para instituições financeiras globais para ajudar na redução das emissões de gás de efeito de estufa e no reforço das defesas de adaptação contra o mundo em aquecimento. Está se voltando aí para coisas como o Fórum Econômico, como os organismos multilaterais, como a turminha que vem promovendo o ESG, pedindo ajuda do setor privado. Me ajuda a avançar com as pautas que eu não consigo vencer no Congresso. O mundo mudou e precisamos que estas instituições vitais mudem junto com ele. Quem diz é a secretária do BID, a secretária do Tesouro, a Yellen. Malpasso recebeu pedidos em setembro para sua remoção, depois que ele se recusou a dizer que aceitava o consenso científico de que a queima de combustíveis fósseis pelo homem estava aquecendo o planeta. O banco diz que estabeleceu uma meta para o financiamento climático chegar a 35% de seus empréstimos totais. 35%. Olha só, de todos os empréstimos de um banco mundial, 35% para financiamento climático. Um número que muitos funcionários do governo e ativistas climáticos dizem ser muito baixo. Vocês estão entendendo? Não é o suficiente. O banco não é para combater a pobreza, melhorar os padrões de vida, ajudar os governos a reduzir a dívida. Não. Olha o foco. Olha qual é o foco. Olha onde está a preocupação. Essa daqui estava no vídeo ontem, comentar bem rápido. Esse aqui é um assunto que eu já tinha visto. Já tem uma matéria já guardado. Aí eu tava passando anteontem, né, no Twitter, aí eu vi o Ivan Kleber compartilhando, ele mora lá em Londres, na Inglaterra, aí ele fala, nesse sábado ocorreu um protesto em Oxford contra o projeto da cidade de 15 minutos. Esse projeto impõe restrições aos moradores com o objetivo de combater as mudanças climáticas. Sabe como é que é isso? A cidade vai ser dividida em zonas, aqui tá mais ou menos uma divisão, aqui tá o Nigel Farage, os bloqueios da mudança climática estão chegando. É como se fosse um lockdown climático. E aqui tem um site que explica, que é o seguinte, ó. A cidade de 15 minutos, como é que funciona, né? Eles querem tentar colocar e com isso testar filtros de tráfego para reduzir o uso de carros como parte da estratégia de desenvolvimento da cidade de Oxford para 2040. Sob o pano do filtro, Oxfordshire será dividido em 6 distritos. A partir de 2024, os residentes poderão dirigir em seus bairros, mas as câmeras de reconhecimento de placas multarão os carros particulares em 70 libras por passarem no filtro sem permissão. Se você sair da região que você pode dirigir para outra zona, na sua mesma cidade, 70 libras de multa. Mas bicicleta e transporte público estão isentos. Os residentes podem solicitar uma permissão para dirigir através dos filtros até 100 dias por ano. Se você quiser sair da sua região com seu carro, você tem direito a 100 vezes por ano. Olha que lindo. E os residentes fora das zonas podem se dar uma permissão até 25 vezes por ano. Ou seja, você quer ir naquela cidade, etc., você pode pedir uma solicitação 25 vezes por ano. Você não mora na região, mas você precisa ir lá em Oxford resolver alguma coisa de carro. 25 vezes. Depois, aí, irmão, tem que pagar o cacauzinho. O Conselho do Condado diz que o plano não visa conseguir coagir os... Não visa coagir, não tem coação. Os moradores a permanecerem em seus bairros, mas sim abordar o congestionamento do tráfego, tornando a caminhada, o ciclismo, o transporte público e compartilhando a primeira escolha natural. Grandes organizações de mídia como The Guardian, Reuters, PolitiFact, USA Today, The Times, BBC se posicionaram para apoiar. O consórcio está apoiando. E ainda desacreditando a dissidência, chamando todo mundo de maluco. Olha como são as coisas. Trazendo para o Brasil, posso estar enganado, mas eu estava ouvindo um podcast certa vez do Carioca e do Bola, a Turma do Pânico, cresci ouvindo essa galera, continuo gostando deles. E aí eu sei que o Carioca, ele tem um carro elétrico, ele já falou várias vezes, tem um Volvo elétrico. E ele falou que ele não pega rodízio em São Paulo, porque o carro dele é carro elétrico. Olha que bacana. Vocês já pararam pra pensar, gente? Vocês já pararam pra pensar que 70 libras de multa pra um trabalhador é muito?
Mas 70 libras para um empresário que paga 5 mil euros num vinho é troco? Já pararam para pensar nisso? Já pararam que as ruas vão estar ali? Para quem tiver dinheiro, tudo vai sempre estar acessível. Você vai estar tirando o pobre da rua e deixando a rua bem confortável para ser transitada porque tem dinheiro. Que interessante, né? Eu fiquei pensando nisso. Aí você vê no Brasil o rodízio, carro elétrico. Um carioca falou, ele não pega rodízio em São Paulo. Quem tem dinheiro tem 2 carros. Quem tem dinheiro paga multa, não tá nem aí. E o pobre não tem nem dinheiro para comprar um carro mais. É como as coisas estão indo. Aí você acha que fala assim, porra, quando você acha que não tem como piorar, a ideia lá da Inglaterra é que ia ser implementada também na Suíça. No Fórum Econômico, que o Haddad estava, junto com a Marina, um deputado suíço do Partido Verde já está promovendo a mesma ideia. E ele também incentiva a punir as empresas que não cumprirem os acordos climáticos. E esse perfil é até de um australiano com background dele, a família dele é da Índia. Ele tá sempre um cara chamado Avi Yemini, um cara bem famoso. Estamos lá. Estão até agora em Alice Springs para falar o que é que realmente tá acontecendo por lá. Tá tretando no momento na Austrália. Ele coloca esse vídeo, quem precisa da internet consegue achar. Tem um vídeo também sobre uma menina explicando, né, essa senhorita, todos os problemas dessa agenda. E aí, pegando tudo isso, queria dar um arremate final, né, trazer de volta para o Brasil. Vamos correr? Vai dar 1h10, já tô sentindo. Presta atenção. Toda a mídia, todo o consórcio apoia todas essas causas. Tamo mal. Todo mundo apoiando. Quem discorda é doido. São pessoas controversas. Aí você vê que a gente está entrando agora num período que, além da imprensa, além das redes sociais, temos a inteligência artificial. Você ainda não usou, se você nunca se deparou com ela, ela veio. Eu não acho que ela veio para desaparecer, não acho que é o hype do momento, acho que ela veio para ficar. E, inclusive, deve ter uma integração em breve do ChatGPT com a suíte do Office, né? O Word, o Excel, o PowerPoint, e vai ser uma mão na roda gigantesca para diversas coisas, mas enfim. Veja como é uma inteligência artificial. Um cara fez uma pergunta, mandou ela classificar, fazer uma tabela com alguns nomes de políticos e pessoas e personalidades e falar se elas são controversas ou não. Aí você vê, ó, o Trump é controverso? Sim. O Biden? Não. Aí colocou o Putin e o Xi como controverso, né? O coreano também. Angela Merkel? Não. Macron? Não. Boris Johnson é. Bolsonaro também é. O cara da Índia, que o Soros não gosta, o Modi, também é. E o Trudeau, que fez e aconteceu, deu cambalhota. Meu Deus, o caso lá dos caminhoneiros do Canadá, o Trudeau não. A Jacinda, tocou terror na Nova Zelândia, também não. Elon Musk, carros elétricos que deveriam ser SG, levando homem para a Lua, satélites, ajudando até as escolinhas, inclusive até na questão lá na Ucrânia. Rede social, tentando agora abrir o algoritmo, tornar realmente assim, dar poder para a população. Controverso. Ele é do mal. Já o Jeff Bezos, que tá aí, vai ajudar a Marina lá, né, nas ONGs, junto com o Leonardo DiCaprio, Fundo da Amazônia. Esse é do bem. Esse não é controverso. Bill Gates não é controverso. Oprah também não. Aí depois botou lá, né, os famosos aí que é. Então você já sentiu o drama, como estão as coisas, né? A tecnologia mal surgiu e já mostrou para que veio. Aí nisso, tô sempre trazendo o Vivek. O Vivek tá sempre comentando alguma coisa interessante. Isso daqui eu acho que tem tudo a ver com várias coisas que tá rolando no Brasil, que eu venho comentando com vocês. Ele compartilha um vídeo, acho que é da CNBC, é aquele canal que é mesmo com um negócio colorido. Aí tem o Larry Hogan, é um republicano, pode vir a ser um candidato a disputar as eleições presidenciais. Aí fala o seguinte, assista. Candidatos potenciais dos republicanos, como o governador da Flórida, o Ron DeSantis, fizeram da educação uma questão fundamental e estão reprimindo as escolas que ensinam, né, teorias... Sabe como é, né? Bem colorido, arco-íris. Aí o Larry Hogan, ele discorda do DeSantis. Ele não acha que... não tem que se preocupar com o que a escola anda ensinando. Aí olha o que ele diz, ó. Eu sou um conservador de bom senso, né? Defendo um governo pequeno.
E para mim parece um governo grande, porque o governo está interferindo na escola. Ele é um liberal, libertário, quase. Sabe, é assim, gente, essa discussão defende um governo pequeno, defende um governo grande, ela é inócua. Inócua. Não serve de nada. No final do dia, na boa, não serve de nada. Nada. Tu prefere o quê? Vou te fazer uma pergunta. Tu prefere um governo gordo com 300 mil funcionários e quem que vai escolher todos os funcionários sem... Vou botar um cenário ideal. Vai escolher todos os funcionários sem que a imprensa reclame e sem que nenhum poder interfira, vai ser Bolsonaro. Ou tu prefere um governo com 5 mil funcionários, todos escolhidos pelo Dilma? Tu prefere qual dos dois? Tu prefere um governo de 300 mil? Ou tu prefere um governo de 5 mil? Eu tô escutando um governo de 5 mil, olhando a gestão de Bolsonaro, vai ter muita gente trabalhando. Muita gente. Muita entrega. Vários setores andando pra frente. O de 5 mil, vixi, vai sair até mais caro. Vai sair até mais caro. É só olhar o que aconteceu no passado. O tamanho do Estado não diz nada no final do dia. Nada. Não diz nada sobre a eficiência. Se o Estado é grande, mas os funcionários realmente trabalham, entregam alguma coisa, beleza, bacana, massa. Mas só ficar nesse papinho, gente, já foi. A discussão não é mais essa. Ainda tem gente que vai, que é candidato, não, eu defendo isso, defendo aquilo outro. Aí o velho fala o seguinte, ó, é doloroso assistir os republicanos recitarem slogans cansados que memorizaram na década de 80. O que tornava o Reagan legal era que ele enfrentava as ortodoxias de seu tempo sem medo. Igual a Bolsonaro. O que era coisa do tempo... O Bolsonaro estava lá. O tempo dele, desde deputado até agora, nada passou que ele não se intrometeu e não marcou posição. Muitas vezes foi criticado e depois mostrou que estava certo. Infelizmente, seus discípulos hoje pensam que o honram repetindo o que ele disse, em vez de pensar de forma independente. Fala, pronto, tá descrevendo até parte dos brasileiros, né? Muita gente aí fica na cola de Bolsonaro, tentando ser Bolsonaro. Nunca serão. Nunca serão. Tem que readaptar o discurso, tem que ver o que está acontecendo. Aí eu quero voltar no texto da Miriam Leitão. No texto da Miriam Leitão, tinha um parágrafo, né, que falava o seguinte: ouvi de duas autoridades do judiciário dessa semana que não entendem a briga do Dilma com o Banco Central. Ouvi o mesmo dentro do Executivo. É errada a ideia de que a autonomia do Banco Central é de direita. Foi o trabalhista Tony Black que propôs. A Margaret Thatcher era contra. No Chile, o Banco Central Independente se consolidou nas administrações do Concertation. O BD reconduziu Jerome Powell, que era presidente do FED, indicado pelo Trump. Gente, eu já falei isso 1000 vezes. Pra mim não tem nada. Independente não muda nada. A questão é o seguinte: o Banco Central, ele trabalha pro Brasil? Ele trabalha para entregar um país melhor? Sim, não, beleza. Esse que é o ponto. Onde é que a gente quer chegar? Tanto que você vê o seguinte, ó. Banco Central independente ou não. A lua de mel do mercado financeiro com o Haddad está crescendo no cargo, ouvindo as pessoas certas. Beleza. O problema é que as pessoas certas para um banqueiro não são as pessoas certas para os petistas. Eu também não acho que as pessoas certas pro povão, né? Nessa treta aí, banqueiros, petistas e o povo, eu acho que então, o mais prejudicado é o povo. O Haddad tá caindo... O Haddad tá no lua de mel porque ele escuta as pessoas certas. Escuta as pessoas certas. Quem são as pessoas certas? O mesmo banqueiro fez uma autocrítica em relação ao caso das Americanas. Diz que várias instituições deram crédito maior à empresa do que permitiam seus limites internos por causa da confiança e do peso emprestavam ao trio de controladores, Jorge Paulo Lemann, Beto Sucupira e Marcel Teles, e que o caso deveria servir de um aprendizado aos bancos. Então, para mim, o mercado do Banco Central não é sobre ser dependente ou ser autônomo ou ser isso ou qualquer coisa que seja. Serve ao Brasil, serve aos interesses nacionais ou não. De qual lado o Banco Central está? É esse que é o grande ponto. O cara que tá fazendo o quê? Tá bom, tá ruim? O Vivek, ele volta e fala o seguinte, ó. Fé, patriotismo, trabalho duro e família estão em declínio. Isso deixa um vácuo moral. Quando não tem fé, não tem família, fica um vácuo. Aí vem climatismo, né? A religião do clima, a religião do Attila Amarindo, woke, né? Ideologia de gênero. Vai preenchendo esse vácuo. Vai preenchendo o vácuo. Aí vamos ver escola no Brasil. Jesus era um vagabundo. Professor denunciado por conteúdo de aula no Ceará. Escreveu no quadro. Jesus era um vagabundo e idiota. É o que está nas nossas escolas.
Ele diz, ó, precisamos preencher esses vazios com a verdade. Aí vamos olhar os vazios, mais escola. O Estadão, parece que foi com medo da Gleisi Hoffmann, no editorial de hoje fala: nova geração em defesa da terra. O Estadão noticiou que a preocupação ambiental ganha força em escolas e universidades do país. Sem dúvida, as mudanças climáticas exigem da educação um protagonismo cada vez maior na conscientização de crianças e jovens acerca dos riscos ambientais e das respostas que a humanidade haverá de dar para preservar o planeta. Olha qual é a preocupação. Não é a criança aprender a ter educação, a saber lidar em sociedade, a conseguir um emprego, porque, gente, nada melhor para a criança conseguir salvar o planeta do que ela ter dinheiro, ela ser rica. Aí ela pega toda a fortuna dela e sai comprando painel solar para botar na casa dos outros. Ela tem que ser um bom profissional, que consiga produzir. Quem sabe essa criança desenvolva uma tecnologia que ajude. Não é isso que vai salvar. Não é você ficar falando que a criança ela tem que salvar. Não! Ensine ela a ser independente, a ser um bom ser humano. As transformações em curso demandam o abandono de hábitos e comportamentos. Tipo comer carne vermelha. Em entrevista ao Estadão, o meteorologista Carlos Nobre defendeu que o conceito de sustentabilidade seja ensinado em sala de aula desde o ensino fundamental. Não como um conteúdo trivial, mas de maneira a despertar nos mais jovens uma mudança radical de percepção, a ponto de que a sustentabilidade passa a ser encarada verdadeiramente como objetivo de cada indivíduo na sociedade. Por que não ensina o cara a ser independente, a produzir, a ser útil? Ele vai ganhar muito dinheiro. Ele vai comprar um carro elétrico e vai resolver os problemas. Está resolvido. E vai empregar um monte de gente. E vai poder pagar muito bem para os seus funcionários também poderem comprar carros elétricos. Primeiro cientista brasileiro eleito na Academia Britânica da Royal Society. Essa Royal Society é extremamente complicada. Ele toca outro ponto essencial: a formação de professores. As crianças não sabem ler, escrever, fazer conta de matemática, mas quer salvar o planeta. Não basta que as mudanças climáticas constem dos currículos. É por meio dos professores que os conteúdos chegam à sala de aula. Ao invés de produzir, melhorar a economia, fazer com que, um país rico é um país que consegue cuidar disso. Um país rico tem infraestrutura, você consegue fazer as coisas. Se você tiver infraestrutura, você consegue, assim, nos Estados Unidos você vê, a Tesla tem inúmeros postos de recarga rápida de leste a oeste cruzando o país. Você consegue cruzar o país de um carro elétrico. Não tem como no Brasil, não tem infraestrutura para isso, porque o povo é pobre, o carro é caro, o imposto é caro. Em vez de resolver isso, e você cria condição para a coisa brotar, não quer vir através da militância. Essa agenda tá no editorial do Estadão de hoje. Tá o Cândido Bracher. É um cara que tá com os 3 dedos, os 3 dedos, o cara tem 10 dedos na mão, Enfim, bota 3 narizes, 20 dedos nessa pauta, na educação também. É igual o Lema, é a mesma ladainha o tempo inteiro. Essa agenda, eles vão tentar avançar. Eles já estão avançando com tudo, eles não param de falar sobre isso. Depois das eleições, pedido de imigração do brasileiro cresce 50%. Por quê? Porque o país tá em caos. O Brasil tá em caos, a pessoa tá indo embora, tá tudo dando errado. Mas qual é a preocupação? Vamos militar nas escolas. Vamos militar nas escolas. Aí no meio desse caos, eu acho que ele tem que começar a ampliar um pouco, o debate. Eu vejo que o debate da direita meio que anda desaparecendo, tá meio fraco. Eu sempre falava, pessoal meio monotemático. Eu falei várias vezes, gente. No dia que falarem que não pode mais falar do judiciário, tem gente que não fala mais nada, vai desaparecer. Não é que não fala mais, porque agora não tem mais notícia. Não sai mais tantas notícias. O judiciário deu uma acalmada. Tinha gente que vivia de só falar do judiciário. Tinha gente que vivia só de falar do judiciário. Não sabia falar de nada mais. Sem Bolsonaro, oposição enfrenta dificuldades para se organizar contra o governo. No grupo do PL da Câmara, na semana passada, não houve consenso sobre qual o melhor tom a ser adotado. Você lembra do Vivek falando, A turma tá presa, tentando repetir o que o Reagan falava nos anos 80. A turma não sabe. Eu garanto, se Bolsonaro fosse deputado, ele ia saber o que falar. Ele ia falar, ele podia estar errado, mas ele ia falar. Ele ia fazer alguma coisa. Alguns parlamentares se preocupam com a possível imagem de que são contrários à redução de juros. Meu amigo, aprende a falar. Membros da sigla consideram que a ausência de Bolsonaro deixou o PL desorganizado. A ala conservadora tem que ter protagonismo e está faltando isso. Precisamos nos acertar.
Perdemos essa primeira oportunidade, sobretudo o debate do Banco Central. A vinda do Bolsonaro também será importante para isso. Meu Deus, coitado do velho. Eu quero que Bolsonaro volte. Mas olhar para um cenário que Bolsonaro meio que precisa voltar, assim, não, mas que ele precisa, não, pelo amor de Deus. Ele devia voltar porque ele quer, não porque precisa. Turma tem que aprender a se organizar, tem que aprender, cara. Vamos lá, galera. Essa imagem aqui, gente, não é pra. Eu não queria. Eu queria estar feliz com ela, mas juro pra vocês que não estou. Tem um perfil no Twitter que ele mapeia o Twitter, né, em termos só de algoritmo. Só assim, ele não coloca a opinião dele, se o perfil é influenciado ou não. Ele fala assim, com base nos números, quantidade de compartilhamentos, likes, comentários, etc., ele mede quão influente um perfil é. Se você for nesse perfil até sei lá, dezembro do ano passado, você ia ver inúmeras pessoas de direita. Inúmeras pessoas de direita. Normalmente, eu sempre ficava ali entre o quarto e o rank 2. Eu nunca fiquei rank... Acho que foi uma vez só no rank 1. Foi uma vez com a semana que eu falei muita coisa. Mas sempre ficava ali entre o rank 4 e o rank 2. Sempre ficava ali, né? Posições de destaque. 200 perfis de maior engajamento no Twitter. Da direita só tem eu. E é que eu nem tô tweetando muito. A direita tem que... Cara, eu tô olhando assim, cara, o que aconteceu com a direita, viu? No Twitter, chega e fala assim, rapaz, a turma desapareceu, viu? Não tô comentando mais nada, porque agora não tem mais judiciário pra comentar. Eu não sei mais o que é que tá acontecendo. E vários perfis da turma da esquerda. Mas mesmo com esse perfil da esquerda, pra não ficar todo mundo triste, o governo Dilma engaja menos nas redes do que na época da campanha. Não sei se é porque Bolsonaro também, porque assim... Falar de Bolsonaro também todo mundo falava, né? Bolsonaro falava uma coisa, todo mundo comentava. Mas a direita, ela tem que tirar a rodinha, gente. A gente não pode ficar dependendo de Bolsonaro pra tudo. Porque o cara resolveu tirar um tempo, um período sabático pra descansar, etc e tudo mais. Se ele não quiser ser candidato, se ele não quiser ajudar nas eleições de 2024, fala assim, não vou querer ajudar não. Já deu. Já apanhei tanto. Minha saúde não tá bem, não vi minha filha crescer, etc. Se ele não quiser falar, pronto. Aí vai... Caiu o microfone. Vai ficar tudo dependendo do cara. Que Deus ajude que Bolsonaro esteja disposto realmente vir, tomar pedrada, entrar em campo. Mas, vou te falar, viu? Te falar. Parece que tem hora que se não for Bolsonaro a coisa não anda. Menos mal a turma da esquerda também anda desorganizada e anda brigando. Anda brigando. Mas é isso. Observemos. Se depender de mim, amanhã eu vou estar aqui de novo. Vou estar no Twitter também enchendo o saco. E tô pensando em outras coisas. Garanto pra vocês que em 2023 vamos fazer mais do que já fazemos. Promessa. Já fiz algumas promessas no ano passado. Não, se eu não tô falando delas, não é porque eu tô tentando botar debaixo do tapete. Algumas coisas estão andando, mas não na verdade que eu achava que eu conseguiria dar. Mas algumas coisas vão sair do papel. Prometo pra vocês. Estou indignado com a morosidade de algumas coisas, mas é isso. Se gosta do meu trabalho, passa no canal, tem um botão de valeu, tem um pet na descrição. Acima de tudo, compartilha esse vídeo. Vou te mandar os vídeos que eu dei play hoje no vídeo lá no Telegram. E é isso, gente. Se der, volta amanhã, vejo vocês. Tamo junto, valeu, beijão. E é isso. Bom carnaval.